Boa noite, pessoal. Essa é a pracinha do dia 20 de dezembro de 2021. A frase do dia é: as provas da assistência interconsciencial começam pela autossensibilidade. Você, na condição de assistente interconsciencial, somente deve deixar de ajudar quando a consciência assistida é recalcitrante e repudia a ajuda. Hoje ou amanhã, neste século ou no próximo milênio, se não houver transmigração dela, vocês irão se encontrar. Uma frase muito interessante e determinante quanto à atitude da consciência que recebe ajuda. Quem entrou comigo logo de início foi o Toninho. Vocês podem falar agora? Boa noite. Boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite. Então, tá bom. Hoje eu já, na primeira fase, já me conectei com os amparadores, me dirigi ao aproximar e comecei já a exteriorizar bastante energia. No Arco Voltar com o Toninho, eu enviei para ele as melhores energias e fiquei bem descoincidida. E minhas mãos aqueceram muito e saía muita energia mesmo. E ao receber, me senti bem, muito bem mesmo, bastante relaxada. E no pilar eu tive assim, pus muitas pessoas com sim que estavam precisando de consciências que estão precisando de ajuda ao redor do estado vibracional de todos, né? E fiquei muito descoincidida novamente, mas não vi hoje o pilar se formar. Tinha bastante consciência a ser assistida e vi muitos amparadores, mas não vi o pilar hoje. Foi interessante isso, que eu não sei o porquê. Nas conexões acompanhei, mas não tive nenhuma intuição, nada. E no bolsão energético, eu fiquei conectando com os políticos, mandando as melhores energias para o nosso querido Brasil, para as pessoas que passam muita fome, necessidade, no meu quadrante, enfim, para todos aqueles, para a saúde, enfim, para todos. E achei que hoje passou muito rápido. E estou bem, boa semana a todos. Muito obrigado, muita gratidão. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem tranquilo. No arco voltaico com as AIDS, recebendo, senti muita energia toda pelo corpo. E aplicando também, procurei mandar as melhores energias. No pilar, se formou bem rápido. E nas conexões e no bolsão, só acompanhei, mas não tive percepção. Mas estou bem, obrigado e boa noite a todos. Boa noite, obrigado, Zaide e Toninho, pela participação. Boa semana. O Walter e a Virgínia podem falar agora. Boa noite a todos. Hoje a atividade foi assim de intensa doação, de intensa assistência, e já comecei a retirar o ectoplasma na fase 1. Já comecei a montar o campo com um volume bem grande de ectoplasma retirado, e no arco voltaico, recebendo da Virgínia, eu senti bastante os chakras superiores, o coronário, o frontal, o nucal, e exteriorizando para ela, eu senti bastante calor na palma das mãos e uma sensação muito agradável na exteriorização da energia. Já nas conexões,
foram todas elas tranquilas, não tenho muita rememoração. E na fase 5, muita esterilização, continuei descoincidido, muita esterilização e uma assistência muito grande para a área da saúde, quadrante sul, que é a América do Sul. E estou muito bem, eu agradeço a oportunidade e um forte abraço a todos aí. Tá bom? Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Na fase 1, eu mentalizei os aproximadores, exteriorizei energias para cada um deles e também mentalizei e já comecei a exteriorizar energias para os pedidos de assistência. Na troca do arco voltaico, exteriorizando, eu senti muita pulsação nos palmochakras e exteriorização pelo cardiochakra. Recebendo, percebi pulsação no meu frontochakra. O pilar, ele começou muito lento no início, eu fazia muita força para que ele conseguisse se formar. Depois ele se formou e eu mentalizei novamente os assistidos no centro do campo para-herbanológico. Nas conexões me vieram algumas palavras em cada conexão. No bolsão, esse bolsão ele se formou assim como se fosse um campo de muito amor, de acolhimento, de muita luz, de aconchego, conforto, uma coisa assim de recepção muito amorosa. Foi bem interessante e eu, em algum momento, fui intuída a fazer exteriorização pelas mãos e eu exteriorizei, retirando também ectoplasma do cardiochakra, muita energia saía pelo cardiochakra e também pelos palmochakras e pantochakras. Fiquei assim o tempo todo, quase até o final do bolsão. Terminei bem, muito agradecida e uma boa semana a todos vocês. Obrigada. Obrigado, Virginia e Walter, pela participação. A Silvana pode falar agora. Olá, pessoal. Boa noite. Oi, boa noite. Na fase 1, eu já senti também o campo tranquilo, fiz a retirada do ectoplasma e já comecei a sentir a pressão no meu frontal e nos meus olhos, bem aquecidos. No arco voltaico, aplicando na Cris, eu senti o frontal dela super aquecido e o meu também. O campo em torno da cabeça dela eu senti bastante expansão, né? A energia fluía bem. Comecei a sentir assim um desconforto do meu lado, do lado direito, em cima. E é como se tivesse alguma coisa por ali, eu não sei exatamente o que era, mas ficou assim até o final do arco, né? Meu cardíaco começou a vibrar bastante e o campo continuava se aquecendo. Recebendo dela, eu senti o meu frontal também bem aquecido, muita pressão nos olhos e uma presença próxima. O corpo ficou todo paralisado e eu senti uma energia agradável fluindo pelo meu corpo todo. Eu comecei a ver um círculo branco e, de repente, esse círculo se transformou num túnel. Mas, assim, eu não cheguei a entrar no túnel, mas ele vinha na minha direção, né? No campo energético para-herbanológico, eu comecei a ver muitas cores. Ele era laranja, azul, preto, e o campo ficou muito frio. O frontal começou a se aquecer de novo e eu via muitos vultos se aproximando. Nas conexões, eu fui vendo muitas cores, vermelho mais constante, né? Meu cardíaco, EV, em todas as conexões vinham essas cores e esse EV. O que me chamou mais atenção foi na Central Extrafísica da Verdade, que eu ouvi assim, que nós somos todos consciência em evolução, e, portanto, podemos ajudar mais na assistência, né? Na serenosfera também me senti bastante bem e sentia essa presença próxima, em frente ao meu frontal. No bolsão, eu comecei a enviar energia aos assistidos, né? Ao planeta, à minha oficina. Voltou a se aquecer muito meu frontal, os meus braços e o cardíaco pulsavam bastante também. Eu voltei a ver muitas cores e vultos. Eu vi um rosto, eu não sei se era um rosto
era prata o rosto, ele se partia ao meio, e ele abria, ele voltava para a lateral e voltava ao meio, formando o rosto novamente. Muitas luzes, eu ouvi chamar o nome da minha irmã por 3 vezes, né? Comecei a ver algumas pessoas dando aula, não sei bem o que era. Aí eu entrei numa descoincidência e acabei um pouquinho antes. Fiz a retirada do ectoplasma também e acabei me sentindo muito bem. Obrigada a todos pela participação. Boa semana. Boa semana, Silvana. Obrigado pela participação, pelos relatos. O meu amigo Gotardo pode falar agora. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Boa noite, ouvindo claro. Então, tá joia. No campo, na fase da preparação, o campo se formou muito rapidamente e ele se transformava muitas vezes em cor azul, mesclando com a cor verde. E senti muita energia vindo no meu corono chakra. Na fase 2, né, que é a fase do arco voltaico, recebendo de Vali, eu senti muito calor também no fronto e no corono. Parece que veio como se fosse uma sequência, né, da fase da preparação e vindo essa energia, dando sequência nessa energia no fronto, no corono e se estendendo até o cardíaco. Então, principalmente nos chakras mais elevados. E aplicando em Vali, eu senti muito calor nos palmos chakras e uma percepção de que ela estava dentro de uma bola imensa, muito grande de cor azul, muito lindo e com um ambiente de muita calmia, muita paz, muita tranquilidade. No pilar energético, não tive nenhuma percepção. Passou muito batido essa fase. Nas conexões da energia, meu corpo parecia se expandir de uma forma assim muito intensa, muito forte, e se sentia recebendo muita energia do cosmos. Na fraternidade, eu apenas enviei muita energia, né, emanei muita energia para aquelas pessoas que estão com necessidade de renda pela sua ausência de trabalho. Na verdade, me veio uma frase que dizia assim: lucidez e um verdadeiro discernimento para as pessoas neste momento que a humanidade está passando. E, ao mesmo tempo, eu percebi uma consciência masculina, de barba, de óculos, que emanei muita energia. Não pude identificar exatamente o que ela estava representando. No pilar, nos planetas irmãos, eu percebi uma pessoa, um homem, me parecia até parecido com o Homem-Aranha, né? Mas uma pessoa, uma consciência alta, muito forte, né? Magra, que estava aqui no planeta, dando uma volta, uma coisa nesse sentido. Era de fora, era como se fosse um ET, algo assim, dessa forma. Nos evoluciólogos, eu tive apenas uma percepção de várias consciências, né, imigrantes de países, uma mescla muito grande, uma troca muito grande de consciências, migrando de país para outro, era uma coisa assim muito intensa também. E na fase do bolsão, eu dediquei minhas energias, né, às pessoas que estão necessitadas nesse momento, né, e veio também a mim uma consciência, uma mulher loira, de cor alta, desculpe, uma mulher loira, alta, né? E eu vi muita música com harpa, né? Não sei o que isso quer dizer também, muito, mas essa harpa com bastante harmonia, com bastante sincronia. E assim terminou. Foi muito rápido, o trabalho de hoje passou muito rapidamente e me senti muito bem. Comecei assim com um pouco de bastante tensão, até pelo momento que estou vivendo agora, né? Mas acabei super bem, muito tranquilo, sabe? E sou muito grato por ter esse trabalho na segunda-feira, essa troca de energias, e desejo uma excelente semana para todo mundo. Muito obrigado. Boa semana, meu amigo Gotardo. E saiba que nós colocamos sua filha, né, na assistência e tal, e vai ficar tudo bem. Sou muito grato por isso, muito grato mesmo. Agradeço mesmo ao todo o trabalho do Aproximar das pessoas, né, envolvidas nisso, né, pelo momento.
que realmente está bastante complexo, mas eu entendo que isso é passageiro, momentâneo, e vou receber muita energia positiva para isso. Gratidão por todo o grupo mesmo. Melhores energias, meu amigo. A Márcia pode falar agora. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo, né? Que caiu a conexão, eu entrei com o celular e voltei agora. Acho que está tudo certo agora. Bom, hoje eu saí, encontrei com muitas pessoas, passei por muitos lugares, encontrei até uma pessoa que eu não conhecia, acabou me revelando assim uma situação difícil que estava passando, né? Aí eu já pensei que devia ser uma situação para trazer aqui para o Sim. E, enfim, cheguei, vi a mensagem no grupo, né, falando sobre a filha do Gotardo. E quando eu cheguei em casa, já era quase 6 horas, eu ouvi uma notícia sobre a situação na Ucrânia e na Rússia, né? Parece que nas últimas horas as coisas ficaram bem mais tensas. E aí eu me voltei para esse tema. Eu ia até escrever no grupo, mas depois me veio, não. Já tenho a filha do Gotardo, chegou para mim essa notícia, e, enfim, né, se for. E, bom, aí na fase 1 eu consegui fazer o EV fácil, vislumbrei todos os aproximadores, um a um, e no primeiro momento eu vi muitas listras brancas e pretas, mas depois, até acho que um pouco de sincronia com o que a Virgínia falou, só que foi na fase 1, eu vi uma luz branca entre nós, todos do grupo, assim, e era uma luz que estava mais assim na altura da cintura, a gente estava um pouco olhando para baixo, mas as palavras que vieram era de amor, união, fraternismo, uma coisa muito acolhedora, uma coisa linda, leve, assim. Então, a fase 1 eu senti isso. E eu senti no final da fase 1 a ativação do cardíaco, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. E já foi o início do acoplamento aí na fase 1. Na fase 2, o arco voltaico, eu comecei recebendo da Tânia Barberini, e aí eu senti o acoplamento, é como se fosse uma continuidade, né, da fase 1. Além do cardíaco, o nucal, aí foi pegando a cabeça toda, o coronário, e depois os palmochakras muito ativados. E assim como a Virgínia falou, eu fui até o final, depois principalmente no bolsão, com o coronário e os palmochakras ativados, exteriorizando muita energia. A minha impressão é que já tinha um grande trabalho energético acontecendo, já muita coisa acontecendo, e o nosso foi, sabe aquela coisa que se fala, a mini peça no maximecanismo? Era uma coisa muito grande que estava em curso, e a gente foi mais aquela pecinha ali para colaborar com tudo aquilo. Eu acho que eu nunca participei de uma Aprocim com tanta doação de energia como a de hoje. Eu sentia assim jorrar, como se passasse turbilhões por mim, e eu sentia no cardíaco e no palmochakra principalmente. Aplicando o arco voltaico na Tânia, eu senti como se escorresse a energia das minhas mãos sobre ela, assim, uma coisa muito boa, muito gostosa, e tive alguns bocejos, e eu estava sentindo um acoplamento bem forte no coronário, para a cabeça, o cardíaco, quando apliquei o arco voltaico. O pilar energético se formou, eu senti uma força grande, uma movimentação grande, mas eu não tive muitas percepções de imagens, enfim. Eu mentalizei nesse momento a filha do Gotardo,
esse senhor que eu encontrei, que eu nem sei o nome, né? Encontrei no dia de hoje, outras pessoas, outras consciências necessitadas. Em algum momento apareceu um rosto de um homem olhando para mim bem de perto, me olhando de frente, com uma barba, um cabelo um pouco mais longo, um pouco crespo. Tinha alguns fios assim de cabelo branco, mas era mais um cabelo escuro, a barba escura, a sobrancelha grossa, o nariz fino e, enfim, só olhando para mim. E nas conexões, eu estava sentindo uma dor nas costas, na dorsal, até quando eu inspirava, pressionava o ponto da dor. E não tive maiores percepções, e dos planetas irmãos até a Sirenosfera, eu fiquei bem desconhecida. Aí voltei no Bolsão, fiz minha oficina, em bastante detalhes, também direcionei para os governantes do país, né, para o presidente da República, Supremo Tribunal, para o Congresso Nacional. Mentalizei novamente as consciências necessitadas aqui na fase do Bolsão, várias. E aí comecei a mentalizar os países do leste europeu, a Ucrânia, a Rússia, a Polônia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, para todos os líderes das grandes potências. E assim, eu fiquei com a mão erguida, porque aquela coisa saindo pelos palmochakras e pelo cardíaco. E quando eu mentalizava alguns países, principalmente, eu sentia que aumentava essa doação. Foi muito intenso. Tanto eu não vi o tempo passar. A minha ideia era depois, eu sempre gosto de ficar meio sem pensar em nada, né? Mas não cheguei nesse ponto, porque já veio a gravação falando que tinha terminado, foi muito rápido. E aí fiz desassimilação, estou me sentindo bem, mas ainda um pouquinho ansiosa, viu, com essa situação. Preciso continuar, acho que mandando mais energias para lá, porque acho que é um momento bem crítico que a gente está passando. E eu voltei me sentindo muito, muito grata por todo o dia de hoje, todas as pessoas com quem eu encontrei e por todo esse trabalho, por fazer parte desse grupo. Então é isso, muito obrigada. Obrigado, Márcia, pela participação, seu relato. Tá? Muito obrigado. O Newton, pode falar agora? Posso sim. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Alto e claro. Né? Bom, o trabalho hoje, já adianto que para mim também passou muito, muito rápido, todas as fases. Enfim, não deu para sentir muito o tempo. Praticamente não deu para sentir o tempo, né? A preparação foi muito boa, o campo aproximário estava com a temperatura bastante amena e homeostático. No arco voltaico, ao aplicar e receber, foram energias suaves, mas não tive grandes percepções. No campo energético paraorganológico da fase 3, eu procurei acompanhar a formação do campo mentalmente, né? E algumas imagens oníricas foram aparecendo muito rápido, muitas imagens eu não registrei. E, em determinado momento do campo, penso que tenha sido nessa fase, não lembro bem se foi no início das conexões, mas eu registrei nessa fase, a minha têmpora esquerda deu uma pontada, como se fosse uma dilatada, né, na têmpora, não sei bem, eu vou chamar assim, como se fosse dilatando a têmpora, e ela ficou pulsando. Para mim, isso aí é a percepção que eu tive, que essa pulsação era fluxo energético, né, a têmpora esquerda, somente a têmpora esquerda. Interessante isso. As conexões, fui acompanhando as conexões mentalmente também.
tive algumas perdas de lucidez. Para mim, as conexões passaram muito rápido. Eram perdas eram perdas pequenas, mas quando eu voltava, eu achava que eu não sabia em que conexão que eu estava, né? Então, isso passou durante todas as conexões. E, como eu disse, foi muito rápido. No bolsão assistencial, já entrei o bolsão assistencial muito desconhecido, da conexão para o bolsão, já iniciei muito desconhecido, percebi isso. Exteriorizações muito constantes de energia, percebi mais ativo o cardiochakra, os palmochakras. Na parte dos palmochakras, não eram só nos palmochakras, eram os braços inteiros. E percebi esses pontos mais ativos, muito próximo aí do que a nossa amiga Márcia falou. Algumas perdas de lucidez, mas, de repente, próximo ao final, eu digo próximo ao final porque eu percebi o final, a minha lucidez voltou completa, né? Totalmente. E mais interessante, nessa fasezinha do final, quando a minha lucidez voltou, veio uma contagem regressiva na minha cabeça. Impressionante isso. Tipo uma contagem 10, 9, 8, 7. Quando chegou no zero, e eu fiquei acompanhando, quando chegou no zero, a voz falou. Eu nunca tinha tido essa contagem regressiva. Eu não sei o que é isso. Eu não fiz contagem regressiva. Simplesmente começou uma contagem e eu acompanhei a contagem. Quando falou zero, a vozinha disse. Foi um negócio muito, muito legal. Achei interessante, no mínimo, né? Não sei o que é isso. Terminei muito bem, passou muito rápido realmente o trabalho, também tem uma sincronicidade com alguns relatos, e muito agradecido aí ao grupo, à equipe extrafísica, a todos nós aí por estarmos juntos aí, integrados nesse trabalho assistencial. Pensei, né, em algumas CONCIS e CONCIEX durante o trabalho, a fase 5, eu não falei, mas terminei muito bem e muito obrigado aí e uma boa semana para todos, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Boa semana, Nilson. Obrigado pela participação, os relatos. A Kátia pode falar agora, Berenice. Oi, gente, boa noite. Oi, boa noite. Então, vamos lá. Logo na preparação dos aproximadores, hoje eu já cheguei logo em cima da hora e eu sentei. Logo que eu sentei, iniciou a mobilização das energias automaticamente, naturalmente, eu já percebi na hora, e foi assim toda a preparação. No arco voltaico, primeiro eu apliquei na Mel, fiz bastante concentração e tentei fazer um raporte bastante efetivo com o Amparo para fazer assistência de forma fraterna para a Mel. E recebendo, iniciou minha descoincidência. O campo energético, pilar energético, eu não percebi. Na fase 4 das conexões, eu fui seguindo, às vezes eu desligava, às vezes eu voltava. No bolsão, eu percebi muita assistência, muito ectoplasma, desde o início até o final. Teve muita exteriorização, principalmente pela minha orelha, meu ouvido direito, que ficou toda a conexão coçando. A temperatura ficou amena e tive muita expansão do holochakra e percebi a presença do Amparo, e após a desassimilação, quando eu fiz a desassimilação, ainda meu ouvido estava coçando, eu exteriorizei bastante, e aí só parou mesmo de coçar quando eu tive que coçar mesmo fisicamente, porque mesmo com o final da exteriorização ainda continuou coçando, aí eu tive que coçar para finalizar.
E que mais? Eu achei que passou muito rápido. Quando eu vi, já estava no final do bolsão e terminei bem. Foi isso, gente. Muito obrigada. Uma boa semana para vocês, viu? Obrigado, Berenice, pela participação. Vali, pode falar agora, Vali. Boa noite a todos. Na fase 1, na preparação, né? Eu estava um pouco agitada, eu cheguei assim tarde em casa também, e então demorei um pouco para me concentrar. Na fase 2, ao aplicar o arco voltaico, minhas mãos pulsavam assim, em jatos, né? Pulsavam assim intensamente. Eu apliquei no Gotard. Desculpa que a hora que eu falar fugiu medo. Mas eu senti tanto calor, mas tanto calor, assim, muito mesmo. E, ao receber, eu tive alguns bocejos e o meu cardiochakra ficou ativado. E se sentia assim um bem-estar bastante grande. Na fase 3, a única coisa assim, que eu percebi, eu tenho às vezes essas percepções, um formato de estrela do pilar. E aí depois eu me descoincidi, passei assim para a fase 4, e acompanhei, assim, escutava de longe, mas eu também estava bastante desconhecida, e não tive, assim, maiores percepções. Entrei para a fase 5, assim, entre, né, ficar desconhecido, voltava. Eu percebi, assim, muita exteriorização de energia, mas era pelo corpo todo. Assim, eu tive vontade de levantar as mãos, né, para exteriorizar, pelos olhos bastante, e eu percebi assim que essa energia assim ia muito longe, assim, era muito potente, um pouco mesmo diferente do que eu costumo assim perceber, né? Tinha longo alcance, isso que eu até anotei aqui. Meus braços formigavam e em um certo momento assim eu senti um pouquinho de dor no estômago, mas no final já tinha passado, eu estou muito bem, grata pela atividade. E enquanto fui escutando os relatos aqui, já depois, né, que tinha ensinado, eu fiquei recebendo assim, bastante chuveirada energética. Estou muito bem e boa semana a todos. Boa semana, Vali. Obrigado pela participação. O Gesrael pode falar agora. Boa noite, tudo bem? Opa, boa noite. Vou fechar porque está ruim a internet aqui. Fase 1. Cheguei em cima da hora, não deu para fazer uma preparação hoje, mas me veio a imagem dos meus avós maternos. Pareciam estar bem, felizes, principalmente o meu avô, sorrindo. Fase 2. Recebendo da Isabel, eu senti energia na minha mão direita, na minha mão toda direita, né? Não só no palmo chakra. Depois eu senti a região do peito, mas não ativação do chakra. Enviei as melhores energias de paz, equilíbrio, amor incondicional, e senti já de cara como que o corpo quisesse pender para trás. Isso aconteceu várias vezes. E até forte, viu? E quando isso acontecia, eu sentia mexer na região da nuca, tipo mexer no meu cabelo, assim. E olha que eu nem tenho nessa região. Depois senti o coração batendo forte e a região do peito. Na fase 3, pilar energético, eu não senti a formação do pilar, mas eu senti um monte de coisinha. Bom, começou com a ativação do básico, depois coceira no nariz, no rosto, desconforto na têmpora, no lado direito, dor na unha do dedão do pé esquerdo e, por fim, formigamento na boca, na parte de baixo da boca.
as conexões central da verdade. Eu senti bastante coceira na garganta, eu tive até que tossir algumas vezes, chegou a incomodar mesmo. Planetas Irmãos, não ouvi a chamada, e daí ficou aquele vazio, parece que demorou muito. Evoluciólogos, algumas conversas, uma delas é uma cena de família, e falando sobre viajar para o Acre, o Amazonas, parte norte do país. A Serenosfera passou muito rápido. No bolsão, um desconforto do lado esquerdo da cabeça e dor de dente também desse lado, arcada superior, os últimos dentes do fundo. Alguém perguntando se poderia ser às 5 horas e ficou me olhando e por fim até acabou dando risada. E uma cena sobre a situação do país. Conversas sobre que os irmãos têm que se unir agora, têm que se abraçar nesse momento difícil, principalmente político, né? E a cena de uma cobra mordendo o braço direito. Tudo isso, para mim, está relacionado talvez com uma traição de alto escalão ao governo atual. Depois eu paguei, tive mais percepções, mas não recordo. Estou bem, grato a todos pela participação aqui nesse grupo e uma ótima semana. Um abraço. Boa semana, G. Obrigado pela participação. E sua internet estava tão ruim, não. Deu para ouvir tudo, não falhou, não. A Cris, pode falar agora. Oi, boa noite a todos. Na fase inicial, eu tive uma certa dificuldade de movimentar a energia, ela parecia grossa, sabe? Assim, uma coisa viscosa, tipo um melado, assim, que eu empurrava com força para baixo, para cima, enfim, ficou assim. No arco com a Sil, ao receber, eu percebi um enjoo, uma tontura e uma vontade de chorar. Ao exteriorizar, eu exteriorizei muita energia pelas mãos e pelos pulsos, por diversas vezes eu percebo que sai muita energia pelos meus pulsos. Eu percebi um toque suave nas costas, né, no dorso das mãos, otimizando essa energia. Eu percebia o acoplamento com o amparador aí, não é muito comum. E muito amor e energias para o seu complexo, né? Seu aniversário, né, Sil? Na fase 3, eu sintonizei com todos os aproximadores e mentalmente eu coloquei os assistidos no centro. Para mim, o pilar hoje girava ao contrário no aproximário, mas ele tinha tons de azul claro. E o resto do aproximário, ele formava uma espécie de um degradê de azul mais escuro para uma cor quase preta. No fundo ali do aproximário, né, onde fica mais ou menos onde a gente coloca a poltrona, que fica na parede do ar-condicionado, eu observava algumas consciências no chão e outras tentando ajudar essas consciências. E eu também vi nessa fase 3 algumas consciências flutuando e também vi alguns ETs. Mas assim, eu sabia que eram ETs, mas eu não conseguia distinguir a forma deles, mas eu tinha essa percepção de que ali tinham ETs. Na fase 4, eu percebi que a da fraternidade ela demorou bastante, e a da serenosfera ela acabou emendando com o bolsão. Eu ouvi a voz da Tânia falando, fase 5, bolsão e tal, mas o que aconteceu na fase da serenosfera continua acontecendo nesse começo aí do bolsão. Então, eu percebia novamente aquela questão das consciências no chão, ou macas no chão, não sei dizer, né? Mas elas estavam muito feridas. Haviam outras atrás que choravam muito, eu fiquei sem saber se eram conscientes ou conscientes.
parecia algum atentado, tá? Mas eu não sei se uma coisa antiga, recente, não tenho a menor ideia, na verdade. Também não sei se ali para o lado do Oriente Médio, Afeganistão, não sei dizer, porque assim, alguma dessas consciências que choravam eram mulheres e elas estavam envolvidas em mantos pretos, mas não parecia burca, como a gente vê, não, pareciam mantos mesmo, tá? Então, não sei. Também exteriorizei muita energia, mas eu tive desconcentração em alguns momentos. Também exteriorizei para o planeta e para o Brasil político, mais ao final. E, para mim, a Procin acabou antes de uns 4 minutos. Está tudo certo. Eu queria desejar aí um fim de semana para todos aí, com muita paz, com muita tranquilidade, alegria aí junto aos seus familiares, tá bom? Beijinho, pessoal. Muito obrigada pela participação aí de todos. Obrigado, Cris, pela participação. Bom, eu sou o último. Eu sempre faço a chuveirada hidromagnética antes da Procin, e hoje eu coloquei um despertador e dormi uns 30 minutos antes da Procin, né? Acabou que eu pensei que estava no lugar e eu estava aqui dentro de casa mesmo, acho que eu saí do corpo, o meu cachorro estava próximo, eu preocupado com ele. Essa coisa da lucidez fora do corpo é muito problemática, tem que trabalhar muito isso, mas pelo menos eu reconheci que era a Amora aqui, né? E na fase 1, eu fiz a retirada do ectoplasma, eu tomei a chuveirada antes, que nem eu falei, pensei em cada aproximador, né? E o estado vibracional veio bem fácil. Eu já estava coincidindo na primeira fase, com bastante tranquilidade. Na fase 2, eu fiquei na assistência, mandei bastante energia para a filha do nosso amigo Gustavo, né? Que era um momento difícil, mas isso vai passar. E movimentei as energias e eu vi crianças. E uma estava brincando com um animal. Eu penso que era uma cabra, não sei, e brincando e abraçando. Várias crianças. Na fase 3, eu vi o comando para o pilar, o campo girava, eu bem focado em movimentar as energias, né? E, num dado momento, eu vi uma jovem sorrindo, ela olhava para mim, eu tinha pessoas ao meu lado, não lembro se eram vocês, e ela parecia que direcionava alguma coisa. Isso foi no pilar. Na fase 4, eu perdi muita coisa, eu vi todos os comandos, mas não anotei, e quando eu fui fazer a rememoração mental não veio, mas eu ouvi algumas frases, senti vários banhos de energia. Na fase 5, eu não ouvi o comando do bolsão, passou rapidamente, mas eu estava desperta, eu coloquei meu oficina, tudo, e fui despertado pelo comando no final, que aí voltou a lucidez, que é o que acontece com o Milton, a lucidez vem totalmente, né, bem nítida, bem clara. Ok. Quais as sincronicidades que vocês viram, assim, que sem ser as de sempre, como ectoplasmia, cores, que todo mundo, muitos viram e tal? Diga, Gustavo. Eu percebi que muita gente falou, muitos colegas comentaram sobre que passou muito rápido o dia de hoje, né? E eu não me recordo se foi o Walter ou a Virgínia que comentaram. Já deve ter feito um comentário nesse sentido de barba que apareceu aí, viu? Deixa eu te falar, Gustavo. Deu uma cortada no que você falou. Pode começar do começo, vai. Vamos começar do início, então. Isso, por favor. Houve um comentário muito comum na maioria do pessoal de que passou muito rápido hoje. O trabalho foi muito rápido, né? Essa primeira parte. A segunda parte, que eu não sei se foi o Walter ou a Virgínia que comentaram sobre a ativação em especial dos chakras superiores, né? Como eu tive também, né? Especialmente no corono, no cardio, no fronto, né? E no nucal, houve muita ativação nesses chakras superiores. E a Márcia também fez um comentário daquele homem de barba, né?
que ela também tinha percebido um homem de barba, né? E eu também tive essa mesma percepção. E me lembrei agora da Cris também, que teve a presença de um ET, e foi uma coisa, um comentário de cada um, né? Ok, Gustavo. Mais alguém? É outra sincronicidade? Aqui está o resultado principal. Não? Ninguém mais? Nenhuma sincronicidade? As sincronicidades foram bem bem acontecido sempre. Eu notei que muitos sentiram muita fraternidade, né? A Virgínia, a Márcia, eu também senti, não comentei, mas eu senti algo muito forte se movendo, acho que o trabalho foi muito forte. A Márcia comentou que uma das aproximações ela sentiu mais exteriorização de energia, né? E isso mostra que o grupo está amadurecendo, que o parapsiquismo está amadurecendo em todos, né? E isso é muito importante, não é, Walter? Essa coisa do amadurecimento, de perceber as sinaléticas, né? Sim, sim. O grupo cada vez mais coeso, né? Cada vez mais integrado, mais conectado. Então, isso repercute, né, no parapsiquismo de um modo geral. É muito bacana. E conforme a gente vai tendo mais experiência, a gente vai percebendo mais as coisas. Não é que as coisas estão acontecendo mais agora. Elas sempre aconteceram. É a gente que está desenvolvendo mais essa percepção mais afinada, né? Então, essas informações, você consegue perceber qualidade de campo, a informação que o campo traz para você, que nem hoje. Eu percebi que o campo do Bolsão, às vezes, ele é um campo até, assim, meio que problemático, a gente percebe. E hoje não, era um campo cheio de amor, de luz, de fraternidade, um campo... Tinha essa qualidade no campo, né? Normalmente também, o final do ano, ele premiado com essa energia mais fraterna mesmo, né? Então, final do ano gera esse holopensene de fraternismo, de universalismo, de interassistencialidade, e a gente pode perceber esse padrão de energia na Aprocim, né? Isso é muito comum. Os nossos parentes já dessomados e lúcidos vêm nos visitar, fazer uma visita no final do ano. Então, é toda uma congratulação anual, né, que é feita no final desse período, de 360 dias. Então, o próprio planeta também se envolve com outro padrão de energia, né, diferente. Não energia religiosa, mas uma energia de fraternismo. Mais amorosa, mais sabe? Mais amorosa, mais fraterna, né? Menos belicista, né? Só o fato de ser menos belicista já tem uma repercussão muito grande, né, no próprio planeta, né? Então, isso é muito bacana mesmo. E aproveitando a reiterar aí os parabéns para a Silvana, né? Que hoje é dia de ressoma, né? Então, é isso aí, parabéns, tudo de bom aí. Né? É dia de bolo. Isso aí. Muito bom. Obrigada, pessoal. Obrigada. Botado fora do bolo. É isso mesmo. Veja bem, bolo eu... Ok, pessoal. Então, essa foi a Aprocim de 20 de dezembro. A gente ainda vai se ver... Isso. A gente ainda vai se ver mais uma vez antes do final do ano, né? Segunda-feira que vem. Mas assim como a Cris falou, eu desejo também boas festas para vocês, as famílias, né? E comam com vontade. Comer também é vida, tá bom? Depois a gente pensa na dieta e em outras coisas, né? Mas se divirtam. Coma com responsabilidade. Gente, só lembrando para vocês que na próxima Aprocim, do dia 27, a Tânia vai estar no Aproximário fazendo a gravação ao vivo. Então, a gente procurar todo mundo mentalizar o Aproximário com a Tânia lá para formar um campo bem bacana lá, porque vai ser a gravação
da atualização da Aprocim, tá? Só lembrando vocês, então. Tá bom? Ok. Carro novo, então, segunda-feira. Tá, um bom final de semana, boas festas aí. Comam com responsabilidade. Obrigada a todos vocês. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.